A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 7, nos versículos de 1 a 53. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judeia, visto que os judeus queriam matá-lo. Bom, temos que explicar um pouco sobre Galileia e Judeia. Eu acredito que quem é inscrito do canal e está acompanhando sabe a diferença entre Galileia e Judeia. Mas se tu é novo, tu começou a estudar a Bíblia hoje conosco, tu talvez não entenda muito bem esse versículo. O que acontece? No território de Israel havia algumas regiões. E se tu observar, tanto em Mateus, Marcos, Lucas e agora João, é muito comum dizer Jesus foi para a cidade tal, Jesus saiu da cidade tal, os discípulos foram para lá, ele não sei, tá sempre descrevendo de certa forma os destinos de Jesus. Então, quando tu fala em Galileia, tu tá falando de Nazaré, que é a cidade em que Jesus cresceu, viveu. Por isso, Jesus, o Nazareno, porque veio de Nazaré. Caná da Galileia, que foi o primeiro milagre que Jesus transformou água em vinho. Cafarnaum, que é a cidade de Pedro em que Jesus ficava hospedado. Betsaida, que a gente já falou também de milagres, de curas, muito comum citar Betsaida, que Jesus andava muito para lá e para cá. Por quê? Porque de um lado do mar da Galileia ficava Betsaida e do outro lado ficava Cafarnaum. E aí tu vê, ó, cidades litorâneas, praianas, como é que a gente fala? Lugares assim, litoral, né? Que tem praia. E pesca, porque a gente não pode esquecer que o contexto era de que eles pescavam e a maioria dos discípulos eram pescadores. E a economia girava também em torno da pesca, também do turismo, do comércio. A gente já leu várias vezes Mar da Galileia ou Tiberíades, que é a mesma coisa, né? Então, essas referências são da Galileia, que é onde Jesus vivia. Mas, onde estava o templo? Em Jerusalém. Onde estavam os fariseus, as autoridades judaicas, os líderes religiosos, a riqueza, o poder? Onde o Império Romano era mais forte também? Em Jerusalém. E aí, Jerusalém, Judéia, Judéia, Jerusalém, para nós é um sinônimo. Porque eu falei para vocês que depois do exílio, quem voltou eram os judeus, que eram de Judá, e começou a ser identificado dessa forma. Tem vídeo no canal, na verdade, vídeos explicando isso. Então, o israelita, ele passou a ser conhecido por judeu, por ser chamado de judeu, porque ele veio de Judá. Porque sim, as 10 tribos do norte, que era Israel, já tinha sido misturada, já estava tudo diluído, já tinha acabado. Então, quem ainda representava era Judá, por isso Judá, Judeia, judeus, que era o reino do sul. Como eu disse, eu já expliquei muitas vezes. E ao redor de Jerusalém temos algumas outras cidades, algumas aldeias. E tem Belém, tem Hebrom, tem cidades importantes para a Bíblia, assim, para a história da Bíblia. Mas eu acho que vocês conseguem entender, né, a maioria. E também eu vou te dizer, qualquer Bíblia, qualquer não, né, mas a maioria das Bíblias
no apêndice, lá na parte de trás, tem mapas. Então, sempre que tu tiver curiosidade, ou tu não entender alguma coisa, ou a tua Bíblia não tiver uma referência, tu vai lá pro fim da Bíblia, que quase sempre tem alguns mapas. E aí tu consegue entender por que Jesus ia, Jesus voltava, Jesus subia, Jesus descia. Por isso, por causa que tinha cidades na Galileia e cidades na Judéia, que eram importantes. E aí, quem está acompanhando o João lembra da mulher samaritana que estava no poço, né? E aí teve um versículo que dizia bem assim: Jesus precisava passar por Samaria. Por quê? Porque no meio do caminho entre a Galileia e a Judéia, ou entre Cafarnaum, onde Jesus estava hospedado na casa de Pedro, e Jerusalém, tem Samaria. E aí ele passava por ali. E isso para os judeus era um desrespeito, eles marginalizavam, eles desprestigiavam os samaritanos. Tanto que o Senhor Jesus contou, né, aquela parábola do bom samaritano, que foi o único que ajudou. Então eu acho que assim fica bem claro por que Jesus andava pela Galileia e não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. Por quê? Porque a gente sabe que a maior oposição vinha dos fariseus. E eu já expliquei para vocês também, já tem vídeo falando de que os fariseus, eles eram muito fortes no templo. Eles tinham uma autoridade muito grande em Jerusalém. Então, quando diz que os judeus queriam matá-lo, era justamente os líderes religiosos, os fariseus, saduceus, em Jerusalém, tá? 2. E a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Que festa dos tabernáculos é essa? Não sei como é que tá na tua Bíblia, mas começaram a traduzir tabernáculos como barracas ou tendas. E isso é uma festa que faz uma menção ao tempo em que os judeus, no caso israelitas, né, os descendentes de Abraão, peregrinaram no deserto e eles viviam em tendas, em barracas, e não havia templo, havia o tabernáculo. Então, essa é uma festa que rememora, vamos dizer assim, esse tempo de peregrinação. Com o passar dos anos e com a presença, com a construção do templo, essa festa dos tabernáculos também passou a ser uma festa de celebração e ação de graças pelas colheitas. Era uma forma de comemorar, de celebrar as colheitas. Então, é essa festa que estava ocorrendo em Jerusalém, na Judéia. E como o povo judeu é um povo que tem muitas festas, dias santos, sagrados, rituais, aquele que não estava em Jerusalém peregrinava para Jerusalém, quer dizer, viajava para Jerusalém para participar das comemorações das festas. E isso também era uma forma da pessoa mostrar a sua piedade, a sua devoção, porque ela fazia seus sacrifícios, suas ofertas, seus votos no templo em Jerusalém. Será que ficou claro? 3. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram... Tem que parar aqui de novo. Irmãos de Jesus. A gente já tem falado Mateus, Marcos, Lucas e agora João. A palavra grega aqui para irmãos é irmãos mesmo, é irmãos de sangue, são verdadeiramente irmãos, não são primos, não são meio-irmãos, a palavra é irmãos. Por que eu tô dando essa ênfase, estou falando sobre isso? Porque sim, existe uma teoria, uma doutrina de que Jesus era o único filho, ou foi o único filho de Maria. Mas a Bíblia, e nós
temos visto e eu tenho evidenciado, mostrado para vocês, os evangelhos deixam bem claro que Jesus tinha irmãos e irmãs. E eles não eram primos de Jesus. A palavra não é primo, a palavra é irmão. Jesus foi concebido de uma forma milagrosa, miraculosa, pelo poder do Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria. Mas Maria estava desposada, né? Estava noiva, comprometida com José. E sim, após o nascimento de Jesus, Maria teve relações com José e teve outros filhos e filhas. Então, é desta família sanguínea, natural, que João se refere, e os outros evangelistas também. Então, os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixe este lugar e vá para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Então, deixem este lugar. Que lugar? Nazaré, onde Jesus tinha sua família natural, sanguínea, em Nazaré. Inclusive, isso é relatado. E aí os irmãos dele estão dizendo para ele ir para a Judeia para participar da festa. E aí olha o que João diz. Por quê? Não, desculpa. 4. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Então, quem falou isso foram os irmãos. E aí sabe quem que me lembra? O irmão mais velho de Davi. Eliabe, lembra? Que Samuel achava que ia ser o rei, que Jessé também certamente achava, e ele foi preterido, assim como todos os outros irmãos de Davi. E aqui ele tá falando, ó, aqui diz, os irmãos se dirigiram a ele e disseram, né? Deixa este lugar e vá para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, olha o que ele tá dizendo. Alguém quer ser conhecido. Então, eles já estão emitindo um juízo de valor a respeito de Jesus. Assim como Eliabe fez para Davi. Não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Não sei se vocês interpretam como eu, mas a gente percebe aqui uma crítica, né? Um veneno. E aí, agora sim, o que João diz? Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Nem os irmãos, né, criam nele. A divindade de Jesus estava oculta aos olhos dos seus irmãos, da sua família. A humanidade de Jesus falava tão alto para eles viam, lembra? O filho do carpinteiro, o filho de José e Maria, o irmão de Simão, de Judas, cita os nomes dos irmãos e aqui não vivem também suas irmãs. Então, aquela realidade de Nazaré era muito forte para eles, e eles não entendiam como que ele podia ser Deus, o Filho de Deus, até porque o ministério de Jesus começa aos 30 anos. E eu tenho dito para vocês, ele viveu uma vida normal, porque se a Bíblia não fala, né, era uma vida normal, natural. Um judeu temente, obediente a Deus, aos seus pais, vivendo uma vida normal. Agora, olha o que acontece. Mesmo diante dos feitos, mesmo diante das manifestações, assim, usando as palavras deles, eles não criam em Jesus. Eles não criam. Porque para eles, Jesus era um ser humano normal.
6. Então Jesus lhes disse: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Vão vocês para a festa, eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo dito isso, Jesus continuou na Galileia. Então vamos entender claramente aqui. Jesus não tinha que fazer as coisas porque as pessoas que quisessem ou queriam que ele fizesse. Ele não era constrangido pelas pessoas ou pelas circunstâncias, mas sim pela vontade de Deus. Ele tinha que seguir as instruções de Deus. Então, não era o tempo dele ir para Jerusalém. Não era o tempo dele participar. Não dessa forma pública, como os irmãos diziam, ó, manifestando os feitos, fazendo esses atos, ó, essas coisas. Não era isso. E ele está deixando bem claro que os irmãos podiam ir, que não tinha nenhum problema, nenhum impedimento, mas o mundo odiava. E o que eles queriam, né? Matar Jesus. A gente viu lá no número 1, os judeus queriam matá-lo. E aí, se Jesus desobedece ou cede à pressão e vai antes da hora, entende? Não podia ser antes da hora, tinha que ser na hora certa, na hora direcionada por Deus. E aí a gente tem que ter todo cuidado com o verso 8. Vão vocês para a festa, eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. O que Jesus estava falando aqui? Eu não vou agora, eu não vou ainda não é a minha hora. Como ele respondeu para Maria, não é chegada a minha hora, tá? Então ele continuou na Galileia. 10. Depois que seus irmãos tinham ido à festa, quer dizer, saiu todo mundo em comitiva, organizado tal, depois que todo mundo foi, e aí ficou, vamos dizer, claro assim, Jesus não foi, Jesus ficou. Jesus também foi. Não publicamente, mas em segredo. Aí, tu tem que ver. Jesus usou de sabedoria. Se ele fosse com seus irmãos, com suas irmãs, com a sua mãe, com seus amigos, todos saberiam que Jesus estava ali. Aí o que ele fez? Ele deixou todo mundo ir primeiro e ele foi em segredo. Ele foi, como a gente diz, boquinha de siri, quietinho, sem alarde, no oculto. O que quer dizer isso? Ele foi, observou, mas ninguém viu, não vieram enfermos, ele não fez nenhum milagre, ele não fez nada que chamasse a atenção. Pelo menos assim que eu interpreto. Sabe quando uma personalidade, uma celebridade, alguém famoso, alguém muito rico, alguém muito importante, precisa estar em algum lugar, mas por alguma razão não pode ser reconhecido, ou simplesmente porque está exausto, não aguenta mais, só quer ir na esquina tomar um sorvete? O que as celebridades fazem? Elas vão em oculto. Elas botam óculos, né, boné, capuz, uma roupa assim que passe despercebida pela multidão e vão lá na esquina, tomam os seus sorvetes, tô dando esse exemplo, né? E voltam. E ninguém fica sabendo que elas foram. Porque se elas saem sendo elas, né? Vai ter gente tirando foto, vai ter gente entrevistando, vai ter que sair com guarda-costa, vai ter que, enfim, fazer toda aquela mobilização, porque aquele personagem tá saindo. Agora, se ela sair incógnita, disfarçado, quieto, ela consegue ir e vir sem ser notado. É assim que eu interpreto, que foi isso que o Senhor Jesus fez. 11. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros afirmavam: não é, ele engana o povo. Aqui a gente vê o que sempre acontece, né? Que é até um ditado: ninguém consegue agradar todo mundo. Lembra que eu até já falei para vocês, o segredo do fracasso é tu
tentar agradar todo mundo, tu querer agradar todo mundo, tu não vai conseguir fracassar, porque nem Jesus agradou a todos. Então olha o que acontece, uns diziam que ele era bom, e outros diziam, não, ele não é bom, ele engana o povo. E tu pode ver as pessoas mais respeitadas, elas sempre têm seus críticos, seus haters, seus desafetos. Porque ninguém consegue agradar a todo mundo. 13. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Quem queria seguir Jesus estava se arriscando. 14. Quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? Aí o que quer dizer isso? Ah, Jesus não sabia ler? Não, gente, esse estudar era no sentido rabínico, de ser um mestre na lei dos judeus, como alguém que estudou, entre aspas, teologia, vamos dizer assim. Ele não tinha feito todo o estudo. Por exemplo, Paulo era fariseu, ele era culto, ele tinha estudado. Jesus não seguiu, ele era um carpinteiro, né? Ele não seguiu, vamos dizer, a carreira religiosa, a vocação religiosa, entende? Aí as pessoas queriam saber, como que pode se ele não estudou? Jesus lhes respondeu, o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Isso é muito importante para nós. Por quê? Porque nós não devemos falar as nossas palavras, mas sim as palavras de Deus. Aquilo que o Espírito Santo nos revela e nos ensina. E é isso que Jesus está falando. Ó, o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há falsidade. É como muitas pessoas pensam, né? Tu vai usar a palavra de Deus para os teus benefícios, para os teus interesses? Tu vai ser um fariseu? Tu vai ter uma autoridade diante do povo? Tu vai ser conhecido com qual objetivo? Fazer a vontade de Deus ou fazer a tua vontade? Então Jesus está dizendo exatamente isso. Tem doutrina que é de homens, mas tem a doutrina verdadeira, o testemunho verdadeiro, que é a palavra de Deus. 19. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês? Contudo, nenhum de vocês a cumpre. Olha o que Jesus falou. Por que estão querendo me matar? A multidão respondeu, você tem demônio. Quem é que está querendo matá-lo? Lembra que eu falei para vocês que a riqueza, a preciosidade do Evangelho de João era a conversa, os diálogos, as respostas, os comentários. Olha se isso aqui não é uma riqueza. Eles estão dizendo, Jesus que disse, ó, nenhum de vocês cumpre a lei, porque estão querendo me matar. Você tem demônio, quem é que está querendo te matar? Jesus respondeu, um só feito realizei, todos vocês ficaram admirados. Moisés lhes deu a circuncisão, se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas. E vocês fazem a circuncisão de um menino até mesmo no sábado. E se um menino pode ser circuncidado em dia de sábado para que a lei de Moisés não seja desrespeitada, por que vocês ficam indignados contra mim pelo fato de eu ter curado por completo um homem num sábado? Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Então Jesus ia ali, ó, direto ao ponto, na hipocrisia, na falsidade, nos interesses que eles tinham. 25. Alguns de Jerusalém diziam, não é este o homem que estão querendo matar?
Eis que ele fala abertamente e ninguém lhe diz nada. Será que as autoridades reconhecem de fato que este é o Cristo? Então, viram como estava correndo já na boca do povo que queriam matar Jesus? Que era, como a gente fala, favas contadas? Que já estava tudo certo? Mas nós sabemos de onde este homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em voz alta: Vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vocês não conhecem. Lembra que eu falei que Jesus era um enviado de Deus? E que como um enviado ele tinha que obedecer a quem o enviou? Olha, o próprio Senhor Jesus aqui está falando claramente isso, para que eles entendam que ele é enviado de Deus. Eu o conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Então, não é quando as pessoas querem, é quando Deus permite, né? Não era chegada a minha hora, não era chegado. Porém, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Então, a controvérsia era: ele é o Messias? Não é o Messias? Ele é enviado de Deus? Não. Ele tem demônio? Não tem demônio? Quer dizer, era uma polêmica. 32. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. Lembra que até eu falei sobre a polícia do templo, os guardas do templo, capitães, dependendo da tradução, né, de como que tá. Então, olha como os fariseus tinham poder. Eles, junto com os principais sacerdotes, enviaram guardas, tá, para prender Jesus. Jesus disse: ainda por um pouco de tempo estou com vocês, e depois irei para junto daquele que me enviou. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Então os judeus disseram uns aos outros: para onde ele irá que não o possamos achar? Será que pretende ir para a diáspora entre os gregos, a fim de ensinar os gregos? Que significa isso que ele diz: vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Sim, o Senhor Jesus falava de coisas espirituais e eles não discerniam. 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Jesus é a fonte da água viva. Tem vídeo no canal sobre essa metáfora, essa simbologia, que também eu destaquei para vocês que João usa, né? De apresentar Jesus como água, como pão, como luz, como pastor, né? Como o bom pastor. 40. Quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: por acaso o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Por quê? Porque Jesus nasceu em Belém. Porque José era da tribo de Judá, mas ele viveu a sua vida em Nazaré,
que era na Galileia, que foi o que eu expliquei no início do vídeo. 43. Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Então, não era o tempo, Deus não permitiu. 45. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? E eles responderam: jamais alguém falou como este homem. É como se eles tivessem ficado anestesiados, maravilhados, né? 47. Os fariseus disseram aos guardas: será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Olha só. Aqui tu vê a soberba, né? A empáfia, o orgulho, a arrogância. Eles conheciam a lei, mas não praticavam. Jesus disse: vocês não cumprem a lei, são hipócritas. E o povo, eles amaldiçoaram o povo, ó. Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Porque o povo, a multidão, seguia Jesus. Mas, claro, a gente viu, havia murmuração, havia controvérsia, havia polêmica, havia disse-me, né? 50. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, já tem vídeo no canal sobre Nicodemos, perguntou-lhes: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Olha a sabedoria de Nicodemos. Eles responderam: por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. É muito sério, né? O preconceito, a cegueira espiritual. O que a gente aprende hoje com este capítulo 7 de João? Que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Nem os irmãos acreditavam que Jesus era Deus, era o Filho de Deus, era o Messias. Jesus disse: o meu tempo ainda não chegou. O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A gente percebe que os fariseus não queriam de verdade crer. Eles não buscavam crer. Eles não abriam o coração. Porque o orgulho e a soberba não permitia.